paz, da graça ao coração dos irmãos. E já no segundo versículo, irmãos, no versículo 2, Deus me levou a falar sobre a sua glória. Glória a Deus. E ele disse, versículo 2: varões e irmãos, ouvi, ou prestai atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Amados irmãos, o que nós sentimos nesse momento aqui é uma centelha bem pequena da glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo São Paulo, ele expressa-se dizendo que as aflições do tempo presente não são para se comparar, ou seja, é tolice comparar as aflições do tempo presente com a glória que em nós há de ser revelada. E o Deus que nós servimos, ele é o Deus de toda a glória. Por isso que nós viemos para o culto, irmãos, para magnificar o seu nome, para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome. Deus, ele é o Deus da glória. Parece que o coração de Estevão estava transbordante desta glória, pois ele poderia adjetivar, chamar Deus de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, o Deus da igreja, o Deus de Davi, o Deus de Judá, o Deus da glória, o Deus que cura, o Deus que dá paz, o Deus que guerreia, o Deus que livra, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que faz, o Deus que é, o Deus que traz à existência, o Deus maravilhoso, glória a Deus, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Mas Estevão, ele diz, o Deus da glória. Aleluia. E aí, irmãos, cabe nesta noite meditarmos o que é a glória de Deus. Aleluia. A glória de Deus, irmãos, é a própria essência do que Deus é. Se o apóstolo João ele fala que Deus é amor, significa que Deus ele sente essencialmente amor. Todas as motivações de Deus são motivadas pelo amor. Mas quando nós falamos que Deus ele é essencialmente glória, significa que Deus é majestoso na sua glória. Significa que Deus ele é extraordinário em sua glória, que ele é incomparável na sua glória e que ele é poderoso em sua glória. Ou seja, irmãos, o Deus que nós servimos, se nós olharmos para ele, se nós quisermos, irmãos, com a nossa mente finita, limitada, não vamos jamais conseguir, irmãos, alcançar quem Deus é, porque Deus ele é glória. Glória ao nome do Senhor. Ele é a glória é a própria essência do que ele é. 1 Crônicas 29 e 11. Os irmãos me ajudem a ler nesta noite. Glória a Deus. E não deixe de sentir a presença do Senhor e de glorificar o seu nome. 1 Crônicas 29 e 11. Glória a Deus. Abacuque 3, 3 e 4. Nós vamos para 1 Crônicas 29 e 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes
sobre todos como chefe. Amém. Este salmo, irmãos, este salmo aqui, contido em 1 Crônicas, é a base, é a inspiração para aquele hino do pastor Raimundo que termina: tu te exaltaste, Senhor, como chefe de tudo. Glória a Deus. A palavra glória aqui, irmãos, ela fala de majestade, ela fala de um poder real que rege o universo. Aleluia. Irmãos, eu estava lendo ontem um artigo que fala sobre os milhões e bilhões de galáxias que existem, e nós fazemos parte de uma galáxia, e nós fazemos parte de um sistema solar que é menor do que essa galáxia, e nós fazemos parte de um planeta do sistema solar, e nós somos, irmãos, somos como vermes, porque o próprio salmista no Salmo 26 ele diz: eu sou verme e não homem. Ou seja, irmãos, quem é o homem infinito? Quem é o homem mortal para que dele te inteires, Senhor? O salmista se exclama, dizendo: Senhor, que é o homem mortal para que o visites? Que é o homem mortal, Senhor, para que a todo instante o Senhor esteja olhando para ele? Por que o salmista pergunta isso? Por quê? Porque Deus não precisa de nada, irmãos, porque Ele é poderoso em sua glória. Aleluia. Aleluia. Deus, irmãos, para que os irmãos possam entender, quando Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele conta aquela história, aquela visão que ele teve majestosa. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Aleluia. E eu entrei no santuário de Deus e eu vi a majestade santa do Senhor. Aleluia. E eis que o séquito do Senhor, ou seja, a sua comitiva, enchia todo o templo, e havia fumaça, e todo o templo foi cheio, e os umbrais da porta do templo se moveram. E ele exclama-se dizendo, ele conta dizendo o que os anjos cantavam, ou melhor, os serafins cantavam: com duas asas cobriam os pés, com duas cobriam os olhos, com duas voavam, um olhava para o outro e dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aleluia. O Salmos 29 diz assim: a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor reparte as lavaredas de fogo, a voz do Senhor faz parir as cervas, a voz do Senhor desnuda a terra, e no seu templo cada um diz: glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando nós falamos de glória nesse sentido, então estamos falando de poder. E quando Isaías, irmãos, percebe que ele viu a glória, ele se vê como um homem sujeito àquele poder, e ele se vê, irmãos, sem condições de contemplar aquele poder. E ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. E eis que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Glória a Deus. Mas o serafim saiu da presença do Senhor, foi até o altar, pegou uma tenaz e com ela queimou os meus lábios, e eles foram puros, porque quem contempla a glória de Deus não consegue ficar impuro. Se a glória de Deus está na sua vida, o apóstolo Paulo diz: purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então essa glória, irmãos, ela é uma glória poderosa. Glória a Deus. É a própria essência de Deus, é quem Deus é. Abacuque 3, 3 e 4, olha a expressão. Eu vou chamar de salmista, o salmista Abacuque, porque ele está louvando ao Senhor aqui. Abacuque 3, 3 e 4, por favor, leia lá. Obrigado.
A glória do Senhor cobriu toda a terra. A glória do Senhor se manifestou como uma tempestade. Glória ao Senhor. Irmão, a glória é Deus. Deus é completo em sua glória. Pastor, e como nós sabemos, nós um dia veremos essa glória? Vamos lá para a Bíblia, Novo Testamento agora, Mateus capítulo 5, versículo 8. 1 João capítulo 3 e versículo 2. Primeiro, Mateus 5 e 8. Segundo, 1 João 3 e 2. Glória a Deus. Ele disse isto, porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Mateus 5 e 8. Acho que você confundiu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como que nós vamos ver Deus, irmão? Nós vamos ver Deus em toda a sua glória. Oh glória, aleluia. Se uma pequena visitação do Senhor, e nós vamos falar sobre isso depois, como essa, já é para nós, irmãos, o bastante para quebrar o nosso coração e nos fazer voltar a ser meninos de novo. Imagina o gozo que nos está preparado, irmãos, o esplendor que nos está preparado quando nós vimos a Deus face a face. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. 1 João 3 e 2, por favor. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Então Deus, irmãos, Ele é essencialmente um ser glorioso. Ele é um ser poderoso. Mas agora nós vamos estudar um pouquinho, irmãos, sobre outros tipos de glória que a Bíblia menciona. A Bíblia menciona uma glória visível. Essa glória, irmãos, nós conhecemos ela como Shekinah. Quem já ouviu essa palavra, Shekinah? Amém. A palavra Shekinah, irmãos, ela não faz parte dos originais da Bíblia. Porém, os rabinos, os escribas, os estudiosos, eles chamavam a glória visível que manifestava-se, porque Deus, na sua essência, que nós acabamos de dizer agora, se Ele se manifestar a nós, a gente morre. Então Deus tinha algumas formas de se manifestar. Era através de Shekinah, que é basicamente uma derivação da palavra habitação. Para os irmãos saberem, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou pedir para os irmãos deixarem preparados Êxodo 25 e 8 e Êxodo 13 e 21. Êxodo 25 e 8 e Êxodo 13 e 21. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, quando Deus visitava, havia uma tenda. Eu gosto muito de falar dessa história, principalmente quando nós falamos de liderança. A Bíblia conta, irmãos, que havia uma tenda fora do arraial. Imagine o arraial de Israel e uma tenda específica fora do arraial. Essa tenda era chamada de tenda do encontro, ou tenda, tem outro nome? Me ajuda, pastor? Tenda do encontro, ou tenda, vou lembrar outro nome, mas era tenda do encontro. E essa tenda, o povo ficava, cada um saía da sua tenda, ficava na porta da sua tenda, olhando Moisés na tenda do encontro. Moisés entrava na tenda do encontro e a glória de Deus descia visivelmente sobre a tenda do encontro. Glória a Deus. E quando Deus visitava Moisés ali, o povo ficava, eu acredito que ficava adorando, eu acredito que eles ficavam cantando, eu acredito que eles ficavam magnificando o nome do Senhor, até que Deus dava alguma instrução para Moisés. De repente essa glória subia, ia embora. O povo então estava autorizado a voltar para a sua tenda. Inclusive o próprio Moisés saía da tenda do encontro e ia para a sua própria tenda habitacional, vamos dizer assim. Mas havia um rapaz que não saía e não se apartava da porta da tenda do encontro. Este homem chamava-se Josué. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E quem sabe, irmão, no coração de Josué, será que vai sobrar um pouquinho dessa glória para mim? Aleluia. Será que vai sobrar um pouquinho dessa visitação de Deus para mim?
aleluia, todo mundo foi para a sua casa, até Moisés foi para a sua casa, mas irmãos, quem quer experimentar a glória do Senhor, ele não se apressa a sair da presença dele. Glória ao nome de Jesus. Oh glória, aleluia, glória ao Senhor. E aí, irmãos, no meu coração, é uma conjectura minha, eu sei que Josué era um bom militar, eu sei que Josué era um excelente general, e Deus falou para ele: eu conto com você, Josué, porque o meu servo Moisés agora é morto, e assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Eu sei que ele era bom de guerra, eu sei que ele era um estrategista militar muito forte, mas irmãos, eu acredito que não era por isso que Deus chamou, é porque ele sabia que sem a glória de Deus não dava, mas a glória de Deus, irmãos, sobre a vida dele, o faria vencedor sobre qualquer inimigo. Eu não sei qual inimigo se levantou contra você, mas a glória do Senhor nesta noite está sendo repartida conosco, e você vai ter vitória no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Achou aí? Êxodo 25 e 8, Êxodo 13 e 21, por favor, quem achou, leia. Isso, é esse nome, obrigado, pastor. A tenda da congregação, porque Deus congregava com Moisés. Tenda do encontro ou tenda da congregação? Glória a Deus, é esse o nome, obrigado. Por favor, Eles farão um santuário e habitarei no meio deles. olha aí, obrigado, pastor. Esta é a Shekinah. Esta é a Shekinah. Amém? Êxodo 13 e 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Amém. Êxodo 29 e 43, por favor. Glória a Deus, está aí pertinho. Glória a Jesus. E Aleluia. ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Olha, glória a Deus. Essa glória aqui, irmãos, ela é audível e visível. Este é o conceito de Shekinah. Mas por incrível que pareça, a melhor descrição disso, irmãos, se encontra no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 20. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, Hebreus 12, 18 e 20. Glória. Aleluia. Pode ler em coro, por favor. Sendo a mesma versão, pode ler. Porque não chegasse ao monte Pabal acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, Aleluia. porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um dardo. Aleluia. Irmãos, o monte de Deus fumegava. Aleluia. A glória de Deus, irmãos, cobria o topo do monte. Aleluia. Essa era a Shekinah clássica. Glória a Deus. Quando ela descia no monte, aleluia, com uma nuvem espessa, e dela saía raios, buzinas, relâmpagos e trovões. Glória ao nome do Senhor. Era a única forma que o povo conseguia ver Deus, mas tinha um limite, irmão. Se um animal chegasse perto e tocasse no sopé do monte, ele morria imediatamente fulminado. Glória a Deus. Irmãos, agora tenham uma certeza na sua vida: se a Shekinah de Deus, a presença de Deus, irmão, descer sobre a sua vida, glória ao nome do Senhor, você não morre não. Sabe por quê? Você tem acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus que está na sua vida. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que na consagração do templo por Salomão, esta nuvem encheu o templo, de sorte que os sacerdotes, irmãos, completa-te. De sorte que os sacerdotes não podiam entrar, e se entrasse, não conseguia ficar
de pé. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu não sou menino. Eu não sou menino. Nós não somos meninos na fé. Nós somos maduros. Mas eu quero perguntar aqui, irmão, quem já desmontou na presença de Deus? Quem já desmontou um dia na presença de Deus? Quem já sentiu as suas pernas bambas na presença de Deus? Aleluia! Glória a Deus. É a Shekinah de Deus que pode descer na minha vida, na sua vida, sem este limite, glória a Deus, de a gente encostar e morrer, porque Jesus já garantiu para nós acesso eterno à presença do Pai. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa então, irmãos, é a glória visível. A outra glória é a fama de Deus. A outra palavra que traduz glória, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é fama, honra. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, que a verdadeira glória tem se ausentado de muitos lugares, e há simulações da glória de Deus, há simulações do poder de Deus, há simulações da Shekinah de Deus. Sabe por quê? Porque, infelizmente, irmãos, em um tempo começaram a roubar a glória de Deus, e a glória de Deus ninguém rouba não. Aleluia. Se Deus te usar, irmão, se Deus te usar, meu irmão, tribute imediatamente a honra e a glória só ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém rouba a glória de Deus, irmãos, ele cai. Glória a Deus. Se ele rouba a glória de Deus, ele morre. Assim como morreu Herodes, que não tributou a honra, a glória, a fama a Deus. As pessoas hoje, irmãos, estão querendo ser famosas às custas do Evangelho, às custas do nome de Jesus, às custas do nome de Deus. E isto, irmãos, tem gerado invejas, porfias, assassinatos, tem gerado, irmãos, homicídios, sejam literais ou seja virtuais, porque pessoas estão matando e morrendo, querendo ser famosos às custas do Evangelho, mas ninguém rouba a glória de Deus não, irmão, e Deus não se deixa ser roubado, porque nós não sabemos o que fazer com a glória de Deus, porque a glória é só para Ele. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Não é incomum, irmãos, uma pessoa começar a pregar, começar a cantar, e ele começa humildezinho, ele começa uma bênção, não cobra cachê, não cobra para vir na igreja, prega humilde, mas deixa Deus usar ele mais de 3 vezes, deixa ele ter mais de 3 agendas por ano, deixa, irmãos, ele ir num congresso que tem mais de 200, mais de 500 pessoas, ele já começa a falar diferente. Ele já coloca um lenço aqui no bolso, ele já anda com um lenço vermelhinho assim, ou de outra cor aqui, irmão, e aí você fala, pronto, lá vem o estereótipo de pastor, de pregador, de cantor. Ele começa, irmãos, no meio da mensagem, ele abre mão do poder da palavra, que nós sabemos que a palavra tem, aí ele tira o paletó e o povo vai ao delírio. Sabe o que é isso, irmão? São pessoas roubando a glória, a fama de Deus. Glória ao nome do Senhor. Pense nisso. E quando a glória de Deus é roubada, quando a glória de Deus é roubada, a tragédia espiritual, aleluia, a tragédia espiritual, quando a nora de Eli, aleluia, quando a nora de Eli, ela recebeu a notícia de que o seu marido e o seu cunhado haviam sido mortos, ela tomou um susto enorme. Mas quando ela soube que a glória do Senhor foi roubada, ela se desesperou, entrou em dores de parto, glória a Deus. Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. E a nora de Eli teve filhos
e nas últimas dores e nos últimos suspiros, ela olhou para aquele menino e disse: e Cabot, porque Cabot é a glória, e significa inglória, ou seja, foi-se a glória de Israel. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas eis que um dia Davi resolve trazer a arca da aliança para a casa do Senhor. Aleluia. Ele fez uma primeira tentativa, e a primeira tentativa também foi frustrada, porque Deus é um Deus de princípios. Deus não negocia princípios. E Davi sabia que a arca da aliança tinha que ser transportada por varais sobre os ombros dos levitas, e não um carro ainda que novo, com bois novos, com vacas novas, com um carro brilhando, mas não podia. E por um momento o carro de boi ou de vacas, ele tomou e Uzá colocou a mão na arca da aliança e foi fulminado. Deus abriu rotura, Deus partiu Uzá no meio, e o coração de Davi ficou triste. Passou algum tempo, ele falou: agora eu vou fazer certo e vou levar a arca do Senhor, que está esquecida, para o templo em Jerusalém. E quando ele conseguiu, ele começou a sentir um pouquinho disso que nós estamos sentindo na noite deste dia, e ele começou a saltar, a bailar, a louvar ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas quem não tem a glória, irmãos, ele só murmura. Mical olhou para fora e viu Davi sem as roupas reais, já com as suas vestes normais de civil, e ela falou assim: mas que vergonha que o rei está fazendo, dançando como se fosse um dos plebeus. Deus ouviu, e no mesmo momento, irmãos, cerrou a madre de Mical, e ela nunca pôde ter filhos, porque, irmãos, a glória do Senhor é essencial na nossa vida. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Então, irmãos, quando alguém rouba a glória de Deus, Deus deixa a pessoa sozinha. Um antigo pastor falava, irmão, que quando alguém rouba a glória de Deus, ele deixa a pessoa subir, irmãos, como um pintor, e sobe na mais alta escada, pintar o teto de uma casa alta. E quando ele está lá em cima, Deus tira a escada debaixo dele e deixa ele pendurado pelo pincel. É uma boa ilustração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A fama é de Deus. É o Cabot, que está lá no Salmo 19:1. É a fama. Leia lá, Salmo 19:1. A mesma palavra, Cabot, que é traduzida por fama, peso, valor, honra. Está lá, por favor, leia. Salmo 19:1. Os céus manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Obrigado, pastor. Se nós misturarmos português com hebraico, ficaria mais ou menos assim: os céus manifesta o Cabot de Deus, ou os céus manifestam o peso de Deus, os céus manifestam o valor de Deus, os céus manifestam a fama de Deus, os céus manifestam a glória de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, irmãos. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Números capítulo 14, versículo 21. Essa palavra é traduzida por honra. Números 14 e 21, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porém, então, certamente, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Aleluia. A fama do Senhor vai chegar a todos os povos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Isaías 42:8. Por favor, leia lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Isaías 42:8. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens
Amém. Outra palavra que pode ser traduzida por glória, louvor. Eu sou o Senhor, a minha glória, a minha fama, não darei, pois, a outro, nem aos deuses de escultura, o meu louvor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ai de nós, irmão. Ai de nós. Quando nós, irmãos, por alguma coisa, graças a Deus eu conheço os irmãos, eu sei que não tem isso aqui, mas o que nós estamos vendo por aí, irmão, é pessoas, irmãos, querendo roubar a glória do Senhor. Aleluia. Parece que Deus é um lacaio dele, parece que Deus é um empregado dele, parece que Deus é um escravo dele. E ele diz que manda em Deus, e ele diz que determina o que Deus vai fazer. Irmão, você não determina nada, eu não determino nada. Se não fosse a glória, a graça, a misericórdia de Deus, nem aqui nós estaríamos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Romanos 18 a 20. Portanto, 18, 19 e 20 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você acha aí, meu irmão, minha irmã, vai anotando. Glória. Duas formas de você entender: glória visível, Shekinah, e glória como fama de Deus, o louvor a Deus, como ele é conhecido pela sua glória. Aleluia. Leia, por favor, Romanos 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, e a injúria dos homens que detêm a verdade em injustiça. Portanto, que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha aí, irmão, Deus está dizendo através do apóstolo São Paulo que Deus, ele faz ele ser conhecido através das coisas visíveis e invisíveis. O que Deus está querendo dizer aqui com a palavra inexcusável? As pessoas lá no mundo que dizem assim: mas Deus nunca apareceu para mim. Mas Deus nunca falou audivelmente comigo. Mas Deus, ele não apareceu para mim. Aqui o apóstolo São Paulo está reafirmando 19 e 1 de Salmo, dizendo que as coisas visíveis e invisíveis já anunciam a glória de Deus. Ou seja, as pessoas quando veem a lua, as pessoas quando veem as estrelas, as pessoas quando veem a complexidade da natureza, já é para elas identificarem que há um Deus glorioso no céu. Aleluia. E Paulo está dizendo: não adianta, não vai ter desculpa, serão inexcusáveis, porque a glória de Deus se manifesta até na natureza. Glória ao nome de Deus. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Eu lembro de um amigo meu, ele é presbítero. Ele diz, irmãos, que uma vez ele estava descendo a descida do hospital, quando tinha menos carros aqui em Indaiatuba, obviamente. Hoje, se você descer a descida do hospital ali de bicicleta, você é um sério candidato a cliente do Cesoma ou da MS Candelária. Mas ele disse que desceu de bicicleta com tudo, né? E a velocidade ali é bem alta. A gente, quando desce ali, irmãos, quem nunca fez isso, né? Quem tem filho, quando não tem carro na frente, desce com tudo ali, para os meninos sentirem um friozinho na barriga. É ou não é verdade, irmãos? Quem aqui já fez isso? Quem aqui já fez isso? Olha aí, quantos testemunhos para você contar, né? Maravilha. E esse irmão desceu ali, irmão, a descida do hospital, com uma bicicleta. E a velocidade era muita, glória a Deus. Mas ele, olhando para o manete, olhando para a sua mão, ele viu que uma abelha pousou na sua mão. E olha que perigo, irmãos. Ao invés de ele olhar para a rua, ficou olhando para a abelha na mão dele, né? Mas tudo bem. E ele disse, irmãos, que Deus começou a falar com ele. Por quê? Naquela velocidade, aleluia, a abelha não desgrudava da mão dele. Glória ao nome do Senhor. E ele entendeu que Deus estava falando, que enquanto ele estiver grudado na mão de Deus, pode vir a tempestade que for, ele não escapa da mão de Deus e nada acontece com ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não precisou de Swaggart, não precisou ninguém. Uma abelha manifestou a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Olha, eu estou lembrando desse testemunho hoje, nem estava no meu script. Por quê, irmãos? É tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor.
Aleluia. Então, irmãos, o mundo hoje, por que o mundo hoje, irmãos, ele está um mundo estranho? A criatura é mais honrada do que o Criador. Porque hoje o homem tem menos valor do que um cão. Porque hoje, irmãos, há mais comoção se matar em uma paca, uma capivara, do que uma pessoa. Porque é isso que está escrito em Romanos capítulo 1. Porque preferiram honrar mais a criatura do que o Criador. Porque quando nós, irmãos, honramos e preservamos e nos valorizamos o homem, nós estamos lembrando que o homem é a coroa da criação de Deus. Mas quando um cachorro vale mais do que um homem, quando um gato vale mais do que um homem, quando uma lagartixa vale mais do que um homem, quando uma onça vale mais do que um homem, quando uma baleia vale mais do que um homem, quando qualquer animal vale mais do que um homem, é o inimigo das nossas almas, insultando ao Criador. Por isso a Bíblia diz que Deus os entregou a uma paixão infame e desonraram os seus corpos entre si, e são dignos de morte tanto os que fazem quanto os que o apoiam. Mas nós não somos desses, irmãos. Nós estamos debaixo da glória do nosso Deus. Não que você não tenha que cuidar do seu pet, não que você não tenha que cuidar da sua tartaruga. Sei que tem uma tartaruga, né? A irmã Leda tem tartaruga. Tem quantas? Duas? Uma. Nunca deixou escapar, né? Então tá bom. Se você é rápido. A irmã Leda tem uma tartaruga. E ela é bem rápida, porque ela nunca deixou a tartaruga escapar. Pode cuidar da tartaruga. Não tem problema. Mas lembre-se, irmãos, ela foi criada para nos ajudar Adão e Eva e a nós a administrar, manter o ecossistema e não ser mais importante do que nós, porque nós sim fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Glória ao Senhor. E vê que esse problema não é de agora. Paulo já estava falando. As pessoas colocando a glória na criatura, colocando a glória no Criador. Ah, pastor, mas e as pessoas? E as pessoas que maltratam os animais? Lá em Provérbios a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele sabe cuidar do seu gado. Ele cuida bem do seu gado, ele trata bem os seus animais domésticos. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a presença de Deus atualmente. Glória ao Senhor. Está muito bom falar da glória de Deus hoje. A presença de Deus hoje, irmãos, atualmente em nós, é uma pequena centelha da manifestação da sua glória. Aleluia. E Deus confirmou essa palavra para nós nessa noite, e nos tomou aqui no momento de êxtase, no momento de glorificação ao nome do Senhor. Aquilo ali, irmãos, foi um pedacinho da glória de Deus, e que nós precisamos buscá-la todos os cultos, todos os dias. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A glória de Deus atualmente, irmão, são as manifestações espirituais do culto. Aleluia. Atos 2, quando lá no Pentecostes, irmãos, estavam reunidos no mesmo lugar 120 discípulos, entre eles Maria, a mãe de Jesus. Eles estavam ali orando no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eis que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Isso foi a glória de Deus enchendo o cenáculo em Jerusalém. Glória a Deus. Os nossos cultos, irmãos, devem ser marcados pela glória de Deus. Aleluia. Quando a glória de Deus chega no culto, não há espaço para murmuração, não há espaço, irmãos, para nenhum tipo de atrito. Glória a Deus. Porque na casa do Senhor, quando a glória está, aleluia, nós só queremos a glória, nós só queremos o poder, nós só queremos a presença de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor.
4:31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Por favor, leia Atos 4:31 para lermos completamente. Glória ao Senhor. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, aleluia. A glória do Senhor, quando está em nós, irmãos, nós anunciamos o Evangelho com ousadia. Nada contra, irmãos, as igrejas que usam estratégias de crescimento. Nada contra. As igrejas que usam entretenimento. Nada contra. Cada um vai dar conta diante de Deus. Cada um vai dar conta diante de Deus. Nada contra. Mas, irmãos, a verdadeira pregação, a verdadeira pregação, a verdadeira propagação da palavra de Deus, irmão, ela é antecedida pelo poder e pela glória de Deus. Estratégia é bom, entretenimento é bom, programação na igreja excelente, cantina, gincana bíblica, palestra, simpósio, palestra para casados, palestra para jovens, tudo isso é muito bom, mas nada substitui a igreja que ora, que move o lugar com a presença do Senhor, porque aí nós somos cheios, irmãos, glória ao nome do Senhor, e anunciamos com ousadia. Essa palavra ousadia aqui, irmão, ela está muito associada ao poder. Glória a Deus. Por isso que Paulo fala a Timóteo: Timóteo, fica com medo não, rapaz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Teríamos muito mais, irmãos, para falar, mas falaríamos sobre a glória futura, quando em Marcos 13:26 diz assim: e verão vir o Filho do Homem em poder e grande glória. Aleluia. Em poder e grande glória. E esta vinda de Jesus em poder e grande glória, irmão, não vai ser a vinda secreta para nos arrebatar, é a vinda que todo olho verá, e todas as tribos da terra lamentarão, porque virão vir o Filho do Homem em poder e grande glória, e ele vai dissipar o anticristo com a sopro da sua boca e revirá Israel das suas iniquidades. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Nossas crianças adorem ao Senhor Jesus cantando, e depois, irmãos, eu vou pedir ao pastor João Vaz para estar nos orando. Enquanto vocês se preparam, crianças, eu vou dar os avisos.